Olá, Nuno. Olá, como estás? Olá, Hugo. Sim, tudo bem? Contigo? Estou Por bem, aí. obrigado. Estamos aqui reunidos para mais um episódio, não é? Exatamente. Mais um. Então, e hoje, o que é que tu me trazes, Hugo? Sim. O Olha, que é que Nuno, trazes para todos, não é? Todos que nos sim, veem. hum, uma coisa, o que eu tenho hoje para lançar aqui para a mesa, para a nossa conversa, é um tema muito presente na vida de todos e particularmente na vida dos psicólogos que lidam com clientes, pacientes, e psicoterapeutas também, nomeadamente. Ah, e é o tema das vezes dos problemas que surgem na comunicação, não é? Ou seja, a forma, às vezes, um pouco difícil com que as pessoas ahm, se encontram quando comunicam com as outras, as dificuldades que têm, às vezes de forma consciente, às vezes de forma inconsciente. E gostava particularmente de me focar numa ideia que se encontra um pouco em cada um de nós, nos mais, nos menos, e se encontra muito em determinados quadros psicopatológicos, digamos assim, que é a dificuldade em ceder, a dificuldade em admitir que dissemos ou fizemos algo errado, não é? Isto está muito presente, não só naquele, naquela personalidade que, que podemos chamar uma personalidade narcísica, ou seja, só eu é que sei fazer as coisas, só eu é que faço bem. Uma personalidade chamada de borderline, não é? Utilizando aqui o jargão psicopatológico, em que as pessoas têm bastantes oscilações na sua maneira de ser e que qualquer coisa é pressentida como um ataque, não é? Nomeadamente na comunicação. Ah, e depois, este tipo de situações vê-se muito, como eu disse anteriormente, de forma geral, e ou seja, vê-se muito em qualquer relação, especialmente naquela relação que, em que as pessoas procuram muito manter uma face, em que as pessoas procuram muito hum, manter a sua posição de poder. ah, Portanto, e estou-me a lembrar, por exemplo, hum, de alguns tipos de chefes. Ou seja, e quando digo chefes, não é criticar a chefia em si, mas é criticar aquela pessoa que faz usar a função, ahm, para exercer a sua vontade e a sua necessidade de manter o poder, não é? Pegando neste exemplo concreto, é muito difícil para uma pessoa deste género, com uma posição deste género, admitir que fez algo errado, que não comunicou algo, que se esqueceu de mandar um mail, que, hum, que se calhar não deu a informação toda que tinha que ser dada, que se calhar faltou às suas próprias responsabilidades. Portanto, isto são exemplos de alguém que, ah, porque tem, vá, uma agenda de status, de poder, não é? E porque está na função em que está, acaba por fazer da comunicação algo muito difícil, de comunicação pura, genuína e amigável, uma coisa muito difícil, porque hum, a comunicação franca, aberta, amigável, vai estar sempre em causa quando uma das partes
está sempre aqui desesperada e em estado de medo, ou no fundo, não é? Que é disso que se trata, para não perder a sua, lá está, neste caso, a sua posição de poder. Ahm, Bom, isto é um bocadinho aquilo que sim, é um exemplo que, que no fundo nos dá aqui uma imagem clara daquilo que eu ando a pensar, não é? E daquilo que eu acho que se pode encontrar ehm, em vários contextos, em várias pessoas e que dificulta muito a comunicação entre pessoas. Pois, é um tema, sinto cada vez mais atual, mais pertinente de ser abordado. Eu olho para, vou pensando sobre também assim, os aspectos culturais, sociais e a sensação que me vai dando é que nesta nossa cultura cada vez mais marcada também pela tecnologia, e por problemas também de isolamento associados à tecnologia. Isto leva a que as pessoas depois não desenvolvam relações verdadeiramente íntimas, não é? Ou seja, Uhum, não aproveitam a tecnologia também para esse efeito. Depende também de como se utiliza a tecnologia. Olha, nós aqui no nosso podcast, espero que também todos estejam a perceber, aliás, já no Beco com Saídas fazíamos assim, que aqui o nosso objetivo não é ver quem é que tem razão, não é? Quem é que o melhor psicólogo ou psicóloga, não é? No Beco com Saídas também tínhamos lá a Laura, juntamente com o Pedro, Laura Veríssimo e Pedro Xuxa. E, uhum, mas estamos até a aprender uns com os outros, cada um traz a sua perspectiva e poder estar neste grau de abertura, desde logo, de que os outros trazem ângulos diferentes uhum, face à visão do mundo. Isto é que promove expansão, na minha opinião, ou seja, desenvolvimento. Agora, hoje em dia parece que existe muitos. Estávamos a falar disso até no início do episódio. Parece que existe muito sábio já à partida, não é? Parece que não se precisa de aprender nada, ou uhum. quase nada. E então Sim. há, um, há uma ideia de que as pessoas têm que saber tudo, até porque a comunicação, pois, hoje em dia é muito abrangente, há o chat GPT, estas coisas todas facilmente nos dão informação, e parece que temos de ter a informação toda. Agora, ninguém tem a informação toda, e depois não é só ter acesso à informação, é saber pensar sobre a informação, ter uma opinião sobre as coisas, um pensamento próprio, subjetivo. Mas um pensamento próprio subjetivo não significa que o nosso é melhor do que o dos outros. E depois parece que se anda muito nisto. Então, as redes sociais, isto é escandaloso, não é? Acho que é o exemplo melhor que existe hoje na nossa cultura para encontrar estes fenómenos todos os dias, não é? As clivagens de opinião ou seja, de uma espécie de guerrilha de opiniões que existe, não é? Em que há pessoas adeptas de uma bandeira, há pessoas adeptas da Sim. outra, e parece que aquilo ali há uma rivalidade, vamos ver quem é que ganha, então, É. e, Um e clubismo, criam-se não é? um clubismo da opinião. E, e as pessoas depois acabam por não se aprender quase nada com isto, de facto. Olha, eu vou dar um exemplo daquilo que para mim foi importante até na pandemia, não é? Havia Uhum, muita comunicação da indústria farmacêutica, dos médicos, ao nível de favoráveis até às vacinas e aos confinamentos, e às máscaras e tudo sim. isso. Ok, eu observava aquilo, lia aquilo que me chegava dessa informação, aliás, até na comunicação televisiva aparecia muito esse lado, mas depois tinha interesse, também curiosidade, em ver o que é que os janti falavam, não é? Sim. E até para perceber como é que eles chegavam àquelas visões, àquelas opiniões, de que era melhor não usar máscara, que era melhor não haver confinamentos,
que estas vacinas poderiam ser ou não perigosas. Bom, fiquei com dúvidas, não tive nenhuma certeza. De facto, eh, não sabia realmente até por onde escolher muito bem. Uhum. Mas havia uma maioria de comunicação que nos chegava pró-vacinas, pró-confinamentos, pró-máscaras, não é? Pró-álcool gel, aquelas coisas. Exato. E, mas gostava de aceder a esse outro lado, tinha curiosidade, para não ficar só por ali, pronto. Sabia que havia outras visões, e, mas o curioso é que eu fiquei sem ter uma posição definitiva. Uhum. As posições definitivas, isso é que me parece que é muito preocupante. Que isso, Sim. nós já falámos uma outra vez, em alguns episódios diversos, quer deste podcast, quer do Beco com Saídas. Posições definitivas, pelo menos na minha visão, é aquilo que se aproxima dos movimentos de ditadura. Ou seja, aqui eu sei o que é melhor para mim e para os outros, uma coisa impositiva. Sim. E um pouco na linha do que tu estavas a dizer, parece que não se pode partilhar olhares, parece que não se pode partilhar razões, parece que não se pode partilhar argumentos, parece que não se pode fazer um real debate construtivo, não Uhum. é? Uhum. Há muito de separação, de conflito de opiniões. E isto não é saudável, não é bom, é tenso, não é convidativo a boas relações, na verdade. Mesmo as pessoas dentro do clube ah, têm, do clube de opinião, não é? Depois Sim. têm ali alguma ligação, mas não é uma ligação também muito, muito profunda, porque a qualquer momento se desalinha um bocadinho, aquilo corre Sim, mal, sim, sim, sim. não é? Portanto, também deve haver essa tensão, imagino, não é? Dentro do próprio clube. Quer dizer, se eu mostro aqui um bocadinho de diferença de opinião, é Jesus. É, é. Aliás, é uma das coisas, antes de passar aqui a palavra, que é uma das coisas que as pessoas que vão pensando mais sobre isto têm até algum receio de estar nas redes sociais, porque se colocamos a nossa opinião mais própria, mais o nosso pensamento crítico, subjetivo sobre as coisas, aparece alguém porque isto não é assim, eu é que sei, porque fulano É. disse isto e aquilo, Uhum. vamos desgraçar, não é? Há que explicar depois, atenção, que eu não venho com a verdade absoluta. Estou apenas a dar a minha opinião. Será que é possível, não é? Liberdade de expressão, não é? A verdadeira Uhum. liberdade. Uhum. São dias muito difíceis, atualmente, sinto eu, na nossa cultura ocidental, muito difíceis para a verdadeira liberdade de expressão. Os cancelamentos, não é? As pessoas cancelam logo É, tudo. é. Agora este disse isto, acabou tudo, já não gosto dele. Não é? Assim muito rápido, uma Sim. intolerância à frustração rapidíssima. E isto passa depois pelos relacionamentos, quando começam a surgir algumas dificuldades. As separações, os divórcios, vai cada um para o seu lado. Ou estamos alinhados totalmente, ou então isto não pode ser. É, é. Sem dúvida, sem dúvida. Tocaste aí em vários aspectos, ahm, nomeadamente a questão das redes sociais e a questão do fenómeno do pensamento único, muito visto nesta expressão que é o clubismo, não é? Em que as pessoas perdem um bocadinho a sua individualidade, perdem um bocadinho, não, perdem quase toda, em prol de um sentimento de pertença e que depois se reflete, que tem como consequência um seguidismo cego, bacoco, em que às tantas as pessoas põem-se a defender coisas que não têm, não fazem a menor ideia se têm a ver com o seu próprio eu, com a sua própria história de vida, com as suas próprias convicções. E isso é um fenómeno que se vê muito, lá está, daí o termo clubismo, não é? No mundo dos desportos populares, como é o futebol, no caso de Portugal, ah, como é a política também. A gente vê, a gente percebe, não é preciso ser psicólogo, a gente percebe que as pessoas estão a defender aquilo que pensam que o coletivo as impele a dizer, e que aquilo É, nem temos ideia, como elas também não têm ideia, se aquilo tem a ver com aquilo que é a própria pessoa, se aquilo tem a ver com a convicção da própria pessoa, não é?
Mas eu gostava de ir um bocadinho do coletivo para a relação dual, vá, de um contra, lá está. Agora eu ia utilizar aqui uma expressão um contra o outro, que é um bocadinho às vezes o que se vê, não é? É, Esta é isso. questão de, esta questão de que a dificuldade na comunicação e no fundo a dificuldade, o que é que isto quer dizer? A dificuldade na comunicação significa a, a quase impossibilidade de duas pessoas se conhecerem, em primeiro lugar, se reconhecerem a si próprios e ao outro e de se unirem para algo maior, não é? Que no fundo é aquilo que estavas também a dizer, não é? Que as pessoas fecham-se e já não têm paciência, não têm a noção daquilo de conceitos básicos como o respeito, a cordialidade, o ouvir o outro, já não se ouve, não é? Não se Hum, tenta chegar ao outro de maneira nenhuma, perde-se a noção de todas estas regras essenciais para o bom funcionamento humano, eu diria. Lá está, por estas questões como eu há pouco dizia, e na minha opinião, por questões de uma personalidade que ahm, foi crescendo no meio do medo e foi ganhando defesas, não é? Se quisermos pôr as coisas desta forma. Tanto o que eu falava no Narciso, o Narciso é que um bocadinho tem aquele medo no fundo, de não ter amor ou não ter tido o amor que acha que merecia e isso acaba por se virar contra tudo aquilo que são os outros à sua volta, né? E ele acaba por amar-se tanto a si próprio que esmaga os outros, não é? Portanto, isto é um exemplo daquilo que seria uma personalidade destrutiva para o próprio, para os outros e, consequentemente, para a comunicação, não é? Mas depois também esses fenómenos coletivos que acabam por esmagar a individualidade, não é? Que estavas que tão bem descreveste. Hum, Já se calhar passando para questões que estão aqui em falta, ou melhor, não é aqui para pensando, tendo a mania, vá, que se tem aqui uma solução para as coisas, mas pode-se pelo menos estabelecer aqui algo que é este tipo de comunicação deficiente, vá, em que falta a empatia, em que falta a capacidade de ouvir o outro, em que falta a capacidade de reconhecer-se a si e aos outros, acaba por ser um sintoma de uma grande falta de coisas aquilo que poderíamos chamar básicas, mas que não se encontram com frequência, que é a questão da humildade, a questão de questões de perdão, a ideia de perdão, a ideia de humildade, a ideia de respeito, e que são coisas que deveríamos valorizar mais, não é? Acho que são coisas que parece que dizem lá, pá, às vezes fala-se nisso lá nas aulas de religião e moral, ou os meus pais lá disseram isso, não sei quê, ou falou-se lá na escola, falou-se na igreja, seja onde for, mas depois estas coisas parece que se perde aqui a ligação a valores tão básicos, mas tão necessários ao bom funcionamento da nossa interação, não é? Da nossa comunicação. É. sim, sim, esta questão, ao fim e ao cabo, este tema tu hoje trouxeste, bom, como estamos a ver, enfim, é um tema muito, muito relevante para estes nossos tempos modernos. Hum, Ora, está realmente relacionado com a questão da intersubjetividade, não é? Mas esta questão da intersubjetividade, o que é que existe no inter, não é? Entre, não é? Uhum. Entre o eu e o tu, não é? E as pessoas, pelos vistos, muitas pessoas passam.
a vida mais neste modo de olhar isoladamente para o eu e o tu e não olhar para a relação, sem se aperceberem que estão na relação e é impossível não estarem. É impossível não estar em relação. Em relação com o mundo, em relação com os outros, com os objetos, com as coisas. Somos seres relacionais. Ora, a nossa atitude face aos outros, como é relacional, importa olharmos para esse caminho que está entre o eu e o outro, porque é aí que também vamos inevitavelmente ser afetados. Portanto, o Uhum. que é que nós estamos a colocar na relação? É divisão, é separatismo, é tensão, é competição? Ou estamos a querer colocar com consciência movimentos de união, de construção, de diálogo, de respeito, como tu estavas a dizer, de empatia? Porque isto não é uma oferta apenas que estamos a dar aos outros, é uma oferta que estamos a dar a nós próprios, porque estamos na relação. Então, é a casa relacional onde estamos a viver, ou seja, ou as casas relacionais onde estamos a viver. Se não cuidarmos das relações, estamos-nos a descuidar a nós mesmos. É inevitável. Uhum. Esta interdependência que existe entre as pessoas, e entre tudo, ao fim e ao cabo, existe uma relação de interdependência. É necessário que as pessoas olhem mais para isso. Mas, sim, começando isto, devia passar desde logo na educação, nas escolas, junto das famílias. Estas coisas que, se calhar, a generalidade dos psicólogos, ou muitos psicólogos, acreditam porque apercebem-se de que é assim que se desenvolve boas relações. Aliás, passamos a vida a tentar desenvolver boas relações. As pessoas Exatamente. vêm fazer psicoterapia ou pedem ajuda a um psicólogo, mesmo que não seja em contexto psicoterapêutico, porque querem, de alguma maneira, estar melhor no mundo relacional. Sim. No mundo relacional, sim. É, é, anda-se à volta disto. E, portanto, construímos ou tentamos construir, desde logo pela relação direta, psicólogos e pessoas com quem acompanhamos, uma relação que seja saudável. Então, Sim. desde logo, como é que nós fazemos, não é? Não julgamento, a empatia, como tu estavas a dizer, respeito, amabilidade, benevolência, hum, cooperação também e um pouco apelo até à própria noção da relação entre o, o psicólogo e a pessoa que é acompanhada. O Yalom, por exemplo, o Irving Yalom faz muito isto, é um psicoterapeuta. Fica também muito conhecido por isso mesmo. Não há uma sessão que ele não termine, diz ele, a perguntar: então como é que nós hoje estivemos aqui? Eu senti-me assim mais próximo do que noutra sessão, e você sentiu-se próximo de mim, distante, com medo? Ou seja, o apelar ao olhar para a relação, ao entre, não é? Para a consciência disso. Então, pois, isso é vital enquanto mudança também de perspectiva, de trabalharmos esta mudança de perspectiva, que é deixar lá os bunkers do eu, não é? Porque isto não ajuda a que as pessoas realmente se sintam bem. Quem é que se sente bem num bunker? Não é? Ninguém se sente bem num bunker, não é? À partida. Mas parece que muitas vezes se vive assim, uma coisa tensa, não me Sim, vão sim. apanhar, eu tenho que vencer o outro, não é? Sim. Ou bunker, ou trincheiras, não é? Assim, uma coisa. E Sim, que uma apela até a partilha, né? qualquer Quase. coisa, apela assim a sentimentos paranoides, não é? Desconfiança. Aliás, as boas relações são relações de confiança. Exatamente, a questão da confiança é uma ideia fulcral aqui. Sim. E quanto maior for a confiança, melhor a qualidade também da relação. E confiança de poder expor coisas sensíveis, delicadas, frágeis, vulneráveis. Vulnerável, Quando sim. duas pessoas conseguem lidar com o vulnerável da condição humana, conseguem colocar isso na relação e perceberem que estão a ser bem acolhidas, essa é uma boa relação. É, Essa, agora fizeste-me lembrar uma coisa com a questão da vulnerabilidade. Eh, há um modelo, há vários, né? Mas há alguns modelos na psicologia do desporto, que, pronto, resumem a 3, 4, 5 pontos, eh, eh,
as competências-chave de uma equipa, para uma equipa ter, ter consistência, ter sucesso. Ahm, Portanto, quando falamos aqui em sucesso, não é necessariamente só obter resultados, é uma equipa, ser uma equipa unida, coesa, onde todos se sentem bem, ou a Uhum. maior parte, se sente bem, o melhor possível. E entre estas questões de, portanto, os pontos, partilhar aquilo que são as suas dúvidas, as suas angústias, as suas, portanto, aquilo que é aquilo que o elemento da equipa não, pronto, não está à vontade e partilhar isso, não é? Portanto, expor no fundo uma vulnerabilidade. Isto é um dos pontos principais destas competências-chave, ou uma das competências-chave destas equipas, destes modelos para as equipas de sucesso. Além de ter uma rotina, da participação de todos, da integração dos mais novos, etc. Uma das competências-chave é precisamente a vulnerabilidade. E isto é especialmente importante porque muitas vezes nas equipas desportivas a questão da competitividade é muito presente, não é? E, Sim, sim, sim. e aliás, competitividade à vulnerabilidade, à partida parece que não combina, não é? Parece aqui Hum. uma ideia contrária. Mas é interessante que, portanto, os investigadores, e as pessoas da área que chegaram a estas conclusões incluam a vulnerabilidade, o expor a tua vulnerabilidade como um fator de coesão na equipa. Pois, É interessante isso. sim. Sim, se expomos a vulnerabilidade à vontade, com descontração, isso, pois, acontece muitas vezes em contextos em que a pessoa já tem memória, já tem a experiência de ser ali bem acolhido, não é? Ahm, e depois há que se promover também esse tipo de acolhimento, desde logo nesse tipo de grupos, pode ser uma equipa desportiva, mas no grupo, por exemplo, família também, não é? Sim, Os pais podem dar o exemplo, mostrar vulnerabilidades aos filhos. Às vezes as crianças julgam que os pais sabem tudo, são uma sim. espécie de super-homens ou super-mulheres, mas o pai ou a mãe que mostra que não sabe, que erra, que também falha, não é? Não quer dizer que esteja sempre a dizer isto, porque senão também depois pode mostrar é que é quase o seu contrário. Não? Pois, Mas quando se depara com uma situação, olha, hoje falhei, filho, desculpa, sim. desculpa, não quis fazer isso assim, percebo que errei. Isto, bem, alivia desde logo um bocadinho a ideia de uma criança que parece que tem que se desenvolver para ser um super-homem, não é? Ora, alta pressão, não, os Parece que não há adultos espaço não para a se, falha, não é? Que isso cria uma. parece que não as bem. Também é promotor de ansiedade e às vezes de angústia, não é? Sim, sim. Da angústia de que, do tal, tal ideia de que tem que ser perfeito, ou tem que qualquer falha parece que vai haver um julgamento terrível sobre a pessoa. Uhum. Não, aliás, na minha opinião, nós vivemos é na falha. Não existe nada que não seja realmente falha. Porque se não estamos no perfeito, temos que estar na falha, É, à partida. Não existe nada de perfeito neste mundo, ao fim e ao cabo, não é? Há coisas que podem ser sempre melhoradas, portanto, na falha vivemos. Podemos viver uma falha melhorada, aperfeiçoada, mas ainda assim falha. E quanto muito isso, não é? O tal sentimento também, assim, da humildade nas relações, passa a perceber, olha, erramos todos, mas sentir isto, depois também isto parece que se vive assim um bocadinho como um clichê, mas depois não se vive realmente nas relações. Pois, toda a gente erra. Pois, mas há que dar o exemplo de reconhecer isso até nos momentos que pode ser difícil de fazer, não é? Que é, por exemplo, um pai, como estávamos a ver, perante um pai ou uma mãe, conhecer uma falha perante o filho. Olha, tinha prometido brincar hoje contigo, olha, o pai errou, geri mal o meu tempo, não consegui. pois. Vou tentar que seja amanhã. Pedi É desculpa, porque olha, não deu.
porque digamos assim, admissão de que se falhou, isso também, no fundo, é uma demonstração de coragem e de caráter, não é? E talvez, precisamente por se admitir que se falhou, ser algo assim tão difícil, ou muitas vezes tão difícil, e que requer coragem, e talvez seja para muita gente tão difícil de alcançar, não é? Porque às vezes, como estavas a dizer, as coisas são assim, são tão frequentemente ditas, mas que acabam por cair em saco roto, não é? Há que toda a gente falha, ninguém é perfeito, etc, etc. Mas depois isso, na prática, não é bem assim, não é? Todos nos defendemos muito, quando digo todos, pronto, numa forma geral, defendemos muito, de forma acérrima, e damos pouco espaço para genuinamente e honestamente, a nossa falha fique evidente, não é? Porque isto é preciso ter coragem para admitir que eu não, olha, planeei mal o meu tempo, que eu disse que vinha, afinal não vim, olha, que eu menti. Portanto, tudo isto, chegar a este ponto em que nos pomos assim, isto, no fundo, requer uma grande coragem, uma grande força de caráter, não é? Porque, pronto, são coisas que não se fazem assim de ânimo leve, não é? Claro que isto depois, como quase tudo, com uma certa prática, e com uma certa. Se tu acreditas mesmo naquilo que estás, na forma como estás a agir, claro que isto depois vai se tornar cada vez mais fácil e até natural em ti. Mas aquele Sim. primeiro passo de admitir o erro, isso também não é fácil, não é? Pois é, e agora, isto vem a propósito, fizeste-me lembrar, eh, também, inclusive, no contexto psicoterapêutico, quando há problemas na relação terapêutica, quando há ali Sim. algo, parece que vai haver uma ruptura da relação terapêutica, eh, e que muitas vezes, quando nós, psicólogos e psicoterapeutas, eh, nos apercebemos que podemos mostrar ali na relação terapêutica que erramos e que humildemente pedimos desculpa e que podemos também dizer, olha, percebi que errei, tenho que ir de outra maneira, agora compreendo melhor o que é que precisa. Isso, para além do mais, é algo que as pessoas levam, quer continuem na psicoterapia ou não, mas é algo que leva a uma possibilidade disto poder ser reconhecido numa relação, não é? Em Uhum. que o próprio pode reconhecer o erro e a falha numa atitude construtiva de tentar melhorar face àquela situação e de estar mais atento a esse tipo de erro. E muitas vezes isto ajuda realmente a reparar a aliança terapêutica, Sim. que é o terapeuta, então, colocar-se lá no modo de, ok, eu falhei perante si, percebo que não está satisfeito, não consegui ir ao seu encontro, é claro que é também uma falha minha, ou é sobretudo, se calhar, até uma falha minha, e, portanto, quero compreender melhor como é que posso chegar a si. Diga-me como é que eu posso chegar então melhor a si. Eu quero mesmo construir uma melhor relação consigo. Sim. Ora, isto pode-se fazer numa relação terapêutica, mas também pode-se fazer noutro tipo de relações, não é? Relações de casal, quantas vezes também às vezes, tantas vezes surgem problemas nas relações de casal, dada as questões da dificuldade da comunicação, que cada um parece que tem que ter a razão, não é? E, pois, portanto que estar na atitude, ok, então eu devo ter falhado, não é? Se calhar vamos reconhecer que se calhar ambos estamos a falhar, há aqui uma corresponsabilidade. E como é que podemos fazer de forma diferente, não é? Para que a relação fique melhor? O olhar mais sobre a relação. Não é? Eu sei que estamos quase aqui a chegar ao tempo, vou-te já passar a palavra, mas só para Não, estás à também vontade. aqui, só aqui para aludir um filósofo que eu acho muito interessante. O Irving Yalom até se inspirou muito nele, que se chama Martin Buber. Ele até é austríaco, curiosamente, era Uhum. austríaco, e que escreveu uma obra que se chama Eu, Tu.
eu e tu. E, e nessa obra ele dizia que sim, as relações, as melhores relações, as verdadeiras relações, é quando aquilo que surge no eu e o tu, o que sobressai é a relação. Não é o eu e o tu. O que está a sobressair é a relação. Um bocadinho como as equipas coesas. É a equipa que sobressai, não é tantas individualidades, não É um é? bocadinho Quando aquela ideia da psicologia da Gestalt, ou aqui este conceito aqui de uma escola de psicologia, em que dizia que, ou que tinha como o principal moto, o principal motivo, que o conjunto, ou o conjunto é diferente da soma das partes. Ou é seja, mais do que a soma das partes, não é? exato, é diferente ou é mais? É diferente, não é mais, sim. No fundo, pronto, traduzindo isto para uma equação matemática, 2 mais 2 não seria 4, seria 5, vá. Ou seja, Sim, na junção de dois lados surge algo completamente diferente, ou mais, é. completamente, É mesmo isso. Parece-me, ou pelo menos também daquilo que me faz sentido, que um mais um, relação de uma pessoa face a outra, não dá apenas dois. Porque não é apenas a soma do dá eu mais e do que isso. tu. Dá a relação, aquilo que construíram juntos. É o Uhum, eu, o uhum. tu e a relação. Foi algo criado ali. E a relação, depois nem se pode quantificar. Tem múltiplas expressões. Sim, sim, Nem sim. será nem será um verdadeiro, na minha opinião, terceiro. Tem múltiplas Pois por isso expressões. é que eu disse diferente. Lembra? Diferente, É. exatamente. Diferente, diferente. E, hum, e sim, quando a relação não está dessa maneira, o Martin Buber falava que parece que são relações eu-isso, relações funcionais. Parece É. que não se está a ver o outro até de forma inteira, porque se não se está a ver a relação de forma inteira também, o Uhum. outro também não pode estar a ser visto de forma inteira. Se É. vivemos de forma inteira, a relação começa a sobressair. É. Porque se não vivemos relação eu-isso. Enquanto eu tiver ali uma vantagem de estar com alguém, tudo bem. Se não, relação descartável. Relações de dependência funcional, de alguma maneira, uma função qualquer está ali na relação. O que são relações pouco ricas, É. relações pobres, com pouca expansão de riqueza, de facto, enquanto fenómeno de conhecimento emocional, desde logo, de construção de algo. Não é? Bom, mas sim, eu tenho agora a passar Sim, aqui também não, a palavra. estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo. Só me resta, se calhar, dizer que o que nós tentamos também aqui fazer é demonstrar que duas pessoas podem se sentar em frente a neste caso, a um computador e demonstrar que de um mais um pode nascer mais e é algo diferente do que dois, não é? Portanto, Sim, esperemos que aqui as pessoas entendam que aquilo que sobressai é um café e uma análise, mas uma análise construída pelos dois, não é? E não é tanto o Hugo e o Nuno que estão aqui a tentar sobressair um face ao outro, não é? Não é, é isso que fazemos, ou pelo menos não é a nossa intenção. Espero que as pessoas não nos observem assim. Mas que são temas que gostamos de pensar, refletir de forma conjunta e isso dá um podcast, que é o exato. fruto da nossa relação. Nuno, olha, gostei muito. Até à próxima. Um abraço, Um obrigado também abraço a e todos. cumprimentos a todos que nos seguem, que nos veem. Obrigado.